Faz uma oração, levanta a sua mão para o céu, feche os seus olhos, pense em Deus. O Espírito de Deus está aqui nessa manhã. Nós estamos nos preparando para uma grande campanha dos valentes nessa vermelho. Começa agora, nesse mês de fevereiro, dia 3, né? Dia 3 começa a campanha. E estamos num período de 30 dias de oração, de jejum, para que Deus opere milagres no meio dessa igreja. Então feche os seus olhos e faça um pedido a Deus. Quem sabe existe uma causa impossível, algo que você precisa receber. Ainda hoje existem milagres que são urgentes, existem milagres que são para agora. Eu vou fazer essa primeira oração aqui, pedindo a Deus que te abençoe, querido Deus e eterno Pai. Eu quero orar, Senhor, nesse momento, por cada pessoa que tem uma causa impossível, no casamento. Quem sabe é um problema com a esposa, um problema com o esposo. Já tem, meu Deus, meses e até anos que esse casal não se relaciona direito. Meu Deus, eu quero orar por esta mulher que se encontra fria, indiferente. Eu quero orar por esse homem que se encontra frio, indiferente, ó Deus, doente. Meu Deus, se o problema é com um filho, uma filha, quem sabe no mundo do tráfico, das drogas, da bandidagem, da vida ociosa, esse menino não sai das ruas, não sai das cadeias, das prisões. Meu Deus, coloca as tuas mãos agora. Nós te apresentamos as causas impossíveis dos membros dessa igreja, Senhor. Nós, em nome de Jesus, apresentamos a Ti agora, meu Pai, as doenças, as enfermidades, aquelas que são tratadas, mas a cura não chega. São remédios e mais remédios, e a cura não chega, meu Deus. Coloca as tuas mãos agora e liberta, Senhor, esse homem, liberta, meu Deus, essa mulher, liberta, Senhor, essa família. Problemas no trabalho, desemprego, complicações no ambiente de trabalho, desentendimentos, perseguições. Meu Deus, o trabalho desse teu servo não é reconhecido, dessa tua serva não é reconhecido. Coloca as tuas mãos agora, meu Deus, desses domingos das causas impossíveis, Senhor, até o dia que nós estaremos todos vestidos de vermelho, como valentes do Senhor, para guerrear, meu Deus, como aqueles valentes de Davi. Estende as tuas mãos. Não pode haver em nós mágoa, não pode haver em nós nenhum ferimento, não pode haver em nós nenhuma dor. Meu Deus, coloca as tuas mãos agora e opera, Jesus. Liberta esse homem, liberta esta mulher, liberta esta família, liberta, meu Deus, esse pai, esta mãe, este avô, esta avó, essa pessoa que está no hospital agora. Coloca as tuas mãos, meu Deus. O Senhor sabe qual é o problema que afeta esta família, qual é o problema que afeta esta casa, este lar. Estende as tuas mãos e opera poderosamente. Jesus, eu quero orar para aquelas pessoas que também enfrentam problemas dentro da igreja, meu Deus. Às vezes existem espíritos de dissensões, de facções. Existem espíritos que são provocadores, que estão tentando tirar esse homem, essa mulher de dentro da igreja. São coisas mal entendidas, mal resolvidas, meu Deus. Coloca as tuas mãos agora e opera. Liberta, Senhor, esse homem, liberta, Senhor, esta mulher. Nós colocamos no teu altar neste domingo as causas impossíveis. Pedimos que o Senhor abençoe a todos. O poder do teu sangue, digo amém. Amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. Pode apagar a luz da galeria também, que vai da galeria. Pode sentar, irmãos. Pessoal, a internet tem muita coisa boa,
não é só coisa ruim não, sabe? Às vezes a gente evita até de fazer algumas pesquisas por causa de alguns vídeos que acabam aparecendo ali, algumas fotos, algumas coisas indevidas, algumas mensagens, mas a gente não pode ignorar, pode fazer de conta que estamos num mundo à parte, não precisamos da televisão, não precisamos da internet, não precisamos do computador, porque isso aí é tolice. Nos dias de hoje, a gente tem que pedir a Deus sabedoria, discernimento, a orientação devida, o domínio próprio, para poder navegar na internet, para poder assistir os programas de TV, aqueles que são devidos, aqueles que são importantes. E o próprio Espírito Santo ele vai nos dando condições de filtrarmos aquilo que é bom, né? A gente separa, deixa descer o coração. Aquilo que é ruim, a gente simplesmente elimina. Uma dessas pesquisas que eu constantemente faço, eu encontrei um vídeo interessante que eu queria ver se vocês até conhecem. Vocês já viram o vídeo A Porta de Deus? Quem já viu? Ó, uma pessoa, duas. Eu achei interessantíssimo esse vídeo, A Porta de Deus. Aí eu liguei para o Fabrício, preparei, eu vou exibir esse vídeo para a igreja hoje de manhã e à noite, porque é pertinente ao que nós vamos pregar, ao que nós vamos ensinar no domingo de hoje. Aí eu queria que você prestasse minha atenção. A imagem está boa? Está boa? É uma coisa simples, que a gente está atualmente acostumado a ouvir o pastor falando. Mas de repente você vê isso encenado e fica diferente. Eu queria que vocês prestassem atenção. Daqui a pouco a gente vai ler as Sagradas Escrituras e vai entregar o recado de Deus para vocês. Pode soltar, por favor. Casa. Obrigado. Carros. Obrigado. Obrigado. Eu não poderia. Talvez só uma mordidinha. Oh, yeah! Beleza. Cartões de crédito. Não esqueça os juros. Educação. E Deus. Cara, ele que trouxe a torta. O título do vídeo é A Porta de Deus. Não sei se vocês notaram, o empregador era Deus, né? Deus ele chega, entrega a torta para o cidadão, aí o cidadão vai,
começa a partir. Então ele dá um pedaço da torta, primeiro para atender a demanda da casa, um pedaço generoso. Depois ele dá um pedaço da torta, me ajuda aí para me lembrar, para atender 2 carros, né? Então depois ele dá um pedaço da torta para atender os cartões de crédito, né? Aí ele ainda brinca com os juros ali. Depois ele dá um outro pedaço para atender a beleza, né? A moda. A mulher que compra gosto um pedacinho, mas não deixa de comer. Depois, para a educação, vai o farelinho pequenininho, que é o mercado do Brasil. Tem o voto é um pedaço grande, um pedaço maior. Então, nesse vídeo aí, a gente vê assim com uma certa clareza, com mais clareza, como nós temos que tratar das coisas de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Em Ageu, capítulo 1, verso 2. Todo mundo achou? Depois você vai abrir, já pode até deixar marcado aí, para a gente não há tempo. São Mateus, capítulo 7, verso 21. Vou ler primeiro Ageu. Ageu capítulo 1, verso 2, diz assim a palavra de Deus: assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Verso 3. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestimos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para por um saquel furado. Vamos orar, por sua cabeça. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nesta manhã nós nos colocamos em Tua presença, pedimos que o Senhor fale conosco. Que a Tua palavra, Senhor, ela vem de encontro ao nosso coração, de encontro, meu Deus, às nossas necessidades, mas principalmente que a Tua palavra venha de encontro ao querer do Senhor em nossa vida, em nosso ministério, em nossa família, em nosso trabalho. O querer do Senhor seja estabelecido diariamente. Glória a Deus. Irmãos, você pode estar se perguntando por que nesses 30 dias que nós estabelecemos de jejum para a igreja, onde eu propus que vocês se afastassem ao máximo de programas violentos,
de alguns documentários, algumas programações da internet. Eu quero hoje de manhã confessar um pecado para vocês. Eu saí esses dias, fui dar uma pescadinha, fui aliviar as pressões, a família, e eu cometi um pecado. Um dia lá, estava muito quente, eu estava meio queimado, vocês estão vendo que eu vou para o pastor Adão? Eu pensei, eu vou para casa cedo. Eu fui para casa cedo, era uma hora mais ou menos, e eu deitei assim, falei assim, vou descansar. Liguei a televisão e fui assistir um programa de TV violentíssimo. Por um momento eu esqueci do propósito que eu fiz com vocês. Eu assisti aquele programa, um programa assim, que trata de assuntos, de temas reais, e geralmente esses temas reais não acabam bem no final. E o Espírito Santo me incomodou tanto, irmãos. Quando estava na metade do programa, eu falei, gente, eu tenho um propósito da igreja de não assistir essas coisas, eu tenho o hábito de assistir isso, mas por que eu estou vendo essa televisão agora? Vocês acreditam que aquilo trouxe para mim um ponto tão grande que eu não consegui dormir, não consegui descansar, e eu perguntando para Deus por que é que eu não tinha assistido aquele programa, sendo que a gente estava num propósito de 30 dias, longe dessas coisas, e sendo que não é de minha preferência esse tipo de programação. E aí o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração. Eu durmo muito pouco. Eu preciso de 5 horas de sono por dia, mais ou menos. E meu sono é picado. Meu sono é igual o resultado da telecena, de hora em hora eu acordo. E entre essas horas que eu acordo, o Espírito Santo me conduziu a fazer uma oração pela igreja. Ele falou no meu coração, eu permiti que você se esquecesse, eu apaguei da sua memória esse compromisso e permiti que os efeitos daquele programa te incomodassem, para que eu pudesse falar sobre isso hoje. Por que é que nós estabelecemos esses 30 dias de afastamento de programas violentos, de programas que às vezes tratam sobre sexo? Não o sexo cristão, não o sexo abençoado, não o sexo de Deus, mas o sexo vulgar, banal. Por que é que nós estamos fazendo isso? Porque essas coisas, por incrível que pareça, às vezes você pode até não acreditar, mas elas ocupam na nossa mente e no nosso coração um espaço muito grande. E elas ditam tendências, elas fixam informações negativas que se entrepõem à grande batalha que nós estamos envolvidos nela. Nós estamos envolvidos numa batalha espiritual. Nós estamos em uma guerra que começa a partir do momento que a gente nasce. Eu não vou falar nem que encerra a noite, não, porque à noite, às vezes, nós somos acometidos de sonhos que são verdadeiras guerras, são verdadeiras batalhas espirituais. Então, nós estamos numa batalha intensa entre a carne e o espírito. E Satanás, ele vai usar de tudo para me tirar do propósito de Deus. Ele vai usar de tudo para me tirar do propósito, do ministério, da presença de Deus. Ele vai usar de tudo para tirar você do propósito, da presença de Deus. E uma das coisas que Satanás consegue fazer com muita sutileza é fazer com que nós toquemos naquilo que é sagrado. Esse vídeo da torta é fantástico. Para mim pode ser simples, mas é uma coisa muito objetiva. Deus nos dá a torta.
e nós não temos a devida sabedoria na divisão desta torta. E uma das coisas que eu observei é que essa torta ela não vem partida. Essa torta ela não vem partida. Essa torta inteira ela representa o livre-arbítrio, o poder de escolhas, de tomar decisões. Então Deus ele nos dá uma torta chamada vida, recheada de todas as bênçãos que alguém possa desejar. E a expectativa desse entregador de tortas, mal colocando Deus nessa situação, mas a expectativa dele é que nós, na hora da divisão, sejamos justos, sejamos corretos com ele. A Bíblia diz, esse texto que eu mandei vocês abrirem aí, em São Mateus capítulo 7, verso 21, nem todo que lhe diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nem todo que lhe diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Existem muitas pessoas dizendo Senhor, 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 mas sem o devido conhecimento da realidade desta palavra, que significa, da extensão do significado dessa palavra, Senhor. Senhor significa que nós somos servos, significa que existe um dono, significa que existe um Senhor, existe um patrão. Esse entregador de tortas, na verdade, é o único entregador de tortas que se assenta à mesa conosco. E ele não faz questão de se assentar no meio, ele se assenta lá na outra extremidade. Mas a expectativa dele é que ele seja o primeiro a receber um grande pedaço da torta da nossa vida. A expectativa dele é que ele seja o primeiro a receber, antes do eu, meu irmão. Tem que ser o nosso Deus. Esse texto em Ageu que nós lemos, já é uma conduta antiga do povo, das pessoas. Nossa, o profeta que lutava com aquele povo, vocês estão dizendo que é tempo para tantas coisas, mas vocês não estão concordando, vocês não estão acreditando que o tempo agora é o tempo da casa do Senhor. Então o Senhor Jesus me colocou aqui nesta manhã para que nós possamos fazer uma proposta, que você possa aceitar essa proposta com conduta, com regra de vida. Vamos fazer desse ano 2014 o ano do Senhor na nossa vida. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Que não sejamos crentes apenas de retórica ou de oratória, Deus, 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 mas que nós possamos servi-lo realmente com coração, com integridade, com atos, com verdade. A Bíblia diz: nem todo que diz Senhor, Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas é aquele que faz a vontade de meu Pai. Fazer a vontade de meu Pai significa falar o que Deus quer que você fale, pensar como Deus quer que você pense. Mas não é só pensar, porque às vezes a gente, você sabe que tem um pensamento cristão, só pensar. Na hora de agir, ele não age como cristão. Eu sei o que eu devo fazer, eu tenho a consciência do que eu preciso fazer. Na hora de fazer, os meus membros guerreiam, segundo a Bíblia, quando querer autêntico, verdadeiro, o Espírito de Deus, os meus membros, eles fazem o quê? Diferente daquilo que eu estou pensando. Então não é só dizer Senhor, Senhor, mas é fazer. Não é só pensar, Ele é o meu Senhor, Ele conhece o meu pensamento, Ele conhece o meu coração, mas a gente tem que dar demonstrações, atitudes.
A gente percebe assim, desse vídeo com clareza, o reflexo desse egoísmo, o reflexo desse sentimento de egoísmo, de querer as coisas só para si, na hora da divisão das formas. Você vê ali aquela educação, como é que ela fica só nas migalhas, né? Isso me chamou muita atenção. O menino lá do quinto, um pouquinho. É hora que nós acordarmos. É tempo de pensarmos na edificação da casa do Senhor. E a casa do Senhor não é só a catedral que eu vou fazer aqui, não. Aliás, paredes, estrutura, na verdade, esse é um lugar que agrega a casa do Senhor. A casa do Senhor sou eu e você. O templo é esse aqui, ó. O templo tem mãos, dedos, o templo tem boca, o templo tem ouvido, o templo tem que ser edificado. Como é que se edifica esse templo? Fortalecendo ele espiritualmente. O diabo está aí, ó, nos perturbando, tentando nos tirar da presença de Deus. Hoje eu estava preparando aqui a mensagem, lendo um pouco a palavra de Deus, e vocês ouviram esse avião que passou baixinho aí, vocês viram? Vocês ouviram? Eu particularmente gosto. Eu acho que tinha que passar um pouco mais alto. Vamos fazer a demonstração, vai passar mais alto, né? Porque é um barulho ensurdecedor. Imagine você num campo de concentração, um campo de guerra, ou numa cidade sendo invadida, sendo bombardeada. Imagina você. E a todo instante, passando esses caças, voo rasante. Não é uma, dois. São centenas dele. Cada 2 minutos, 3 minutos. Imagina você. Isso aí não deixa a pessoa desnorteada. Na demonstração a gente não tem nada a ver com essa demonstração no aeronáutica. A gente não fica abalado quando passa. O medo desse negócio cair. Você imagina você numa concentração de guerra. Vou falar uma coisa para você aqui. No mundo espiritual, a gente vê isso todo instante. Os aviões de Satanás estão fazendo um maior barulhão sobre a nossa cabeça. Os emissários dele toda hora, todo instante. Só que às vezes a gente não percebe, não se dá conta, mas nós estamos com a nossa casa sendo bombardeada, sendo minada. Nós estamos com os nossos filhos sendo bombardeados, sendo minados. Nós estamos até mesmo com a nossa mente sendo bombardeada, sendo minada. Então, por isso que a gente tem que ter o bom senso, tem que ter o discernimento, tem que buscar a Deus e falar: Espírito Santo, me orienta. Me faz, não quero ficar paranoico, mas me faz entender que eu estou numa batalha 24 horas por dia. Me faz entender isso. Porque se você não sabe, quando os caças passam, não significa que começou a guerra. A guerra entre 2 nações, elas começam praticamente silenciosas. Poucos ouvidos ouvem e poucos ouvidos entendem. Começa lá nas altas camadas. Então é onde eu falo aqui para vocês orarem muito para o pastor João, para a família. Se você não é dessa igreja, orar muito para o seu pastor da sua igreja, porque a guerra espiritual começa em cima de nós, 24 horas. Se você acha que você é tentado, você tem que orar dobrado para o seu pastor, porque Satanás, ele trabalha 24 horas por dia na intenção de derrubar o líder. 24 horas por dia. 24 horas. A guerra começa silenciosa. O espírito do diabo, ele não é fácil. Você vê que quando o caça chega a passar,
porque já houve uma autorização, já houve todo tipo de negociação, e disse que não conseguiram resolver na base da conversa. Satanás, primeiro, ele tenta nos seduzir, nos convencer. E como nós somos servos de Deus, somos valentes, amém? A gente não cede aos ardis dele, a gente não cede aos argumentos dele também, a gente não cede à pressão que ele faz. Aí sabe o que ele faz? Aí já tem bombardeio. Sabe por que nós estamos fazendo esses 4 domingos das causas possíveis? Porque tem gente aqui que o diabo não consegue atingir, seja oração. Você é um de Deus, sua mente é de Deus, os seus atos são de Deus, o seu comportamento é de Deus. Mas ele começa a atingir pessoas da sua família, pessoas que não estão na igreja, pessoas que não gostam. Ele prefere ficar em casa assistindo uma novela, ele prefere ir para os bares, ele prefere ficar numa rodinha de amigos, ele se sente confortável. Aí o diabo começa a atingir aquela pessoa, porque não tem ninguém aqui. E quando alguém da sua casa é atingido, ele se permanece firme, indiferente. Eu que sou pai, às vezes quando vejo uma filha sofrendo, eu vejo super sofrendo, a gente quer que aconteça com a gente. Então, meu irmão, vamos dobrar a nossa oração, nosso jejum e a nossa atenção. Aí esse empregador dê a ele o melhor. Sabe por quê? Porque a recompensa é certa. O diabo fica desnorteado quando ele percebe que a sua atenção está sendo voltada para o Senhor. Satanás ele fica desnorteado quando ele vê uma pessoa que ele recebe o salário dele, e a primeira coisa que ele pensa não é em comprar uma bicicleta, não é em pagar a prestação do carro. A primeira coisa que ele pensa não é em comprar um presente para a mulher. Quando ele recebe o salário dele, a primeira coisa que ele pensa é separar o presente. O diabo não consegue entender isso. Porque tem uma coisa que ele também não entende, é que Deus, quando ele é adorado com atitudes, com ação, Deus faz questão do dízimo e da oferta, porque é uma das coisas que mais mexe com a pessoa, é ou não é, irmãos? Você vê, são 3 coisas que mexem com a pessoa: dinheiro, não é isso? Dinheiro, problema na família, consequentemente o problema do trabalho. O diabo está sempre batendo nessas 3, é verdade ou não é? Sempre. Então, quando você, independente do que está acontecendo contigo, independente mesmo, você, quando recebe uma grande bênção, a primeira coisa que você se lembra é de Deus. Satanás ele se sente derrotado. Veja exemplo disso, o que aconteceu com Jó. Veja exemplo disso. Irmãos, Jó era o homem mais rico que existia na face da terra. De repente, Jó estava lá num monturo de esterco, de cinzas, de coisas sujas, um pedaço de telha, um caco de telha, se coçando. E o diabo querendo que ele entregasse mais pessoas. O diabo não desistiu quando levou seus filhos. O diabo não desistiu quando levou seus bens. O diabo não desistiu quando levou seus amigos. O diabo não desistiu quando tentou a sua mulher contra ele. Porque o diabo sabia que Jó tinha mais rico, mais precioso. O que nós temos mais rico, mais precioso é a nossa alma. E ela está na mão de Jesus. Amém, irmãos? A nossa alma está nas mãos de Jesus. Eu aceitei Jesus como meu único suficiente Salvador. A minha alma está nas mãos do Senhor. Então o diabo vai falar 24 horas para tirar minha alma da presença de Deus. Então ele fica enchendo a minha cabeça de objetivos secundários que não tem que ser os primários. Primeiro é Deus, depois a minha família. Amém, irmãos? A
minha saúde, o meu dinheiro, o meu trabalho, os meus amigos, os meus hobbies, mas primeiro é o meu Senhor. Satanás fica frustrado quando ele começa a tocar nas pessoas lá da sua casa, para ver se você deixa. Eu não esqueço do testemunho de uma senhora lá do Rio Braga, ela era pastora de Milivado, que um filho dela que vivia dando problema, vivia dando aborrecimentos. Ele chegou, causou um prejuízo tão grande, ela tinha acabado de receber o salário dela, e ela tinha colocado no coração de ser dizimista naquele mês. Ela ia começar a ser dizimista naquele mês. Mas quando ela chegou em casa, aquele monte de cobrador querendo matar o filho dela, a primeira coisa que ela fez foi assim: meu filho, já que é assim, eu tinha separado para o Senhor aqui, ó, toma aqui, ó, porque eu prefiro você vivo do que pegar esse filho na casa do Senhor. Irmão, outro dia deu uma coça dele, quase matado com uma oração. Mesmo ele levando o dinheiro lá, o bandido que devia. Primeiro é o nosso Deus. Primeiro é o nosso Deus. Depois as outras. Se você quer ser um valente do Senhor, veja bem, a partir do dia 3, domingo que vem, você já vem preparado. Eu vou entregar essas camisas aqui para vocês. Se quiser levar hoje, pode levar. Domingo nós vamos todo mundo vestido de vermelho. Eu vou pegar a mensagem de Davi, dos valentes de Davi, domingo. Eu quero que você venha preparado, que essa semana seja uma semana de oração, de jejum, seja uma semana de consagração para nós, porque nós vamos encarar essa batalha de fato e de direito. Eu sou só. Eu sou valente da vida. Eu quero, domingo que vem, você traga a foto das pessoas mais problemáticas da sua vida, com as pessoas que você mais ama. Se puder criar a foto da pessoa, cria para mostrar aqui, ó. O diabo, ele sabe, mas nós vamos mostrar no mundo espiritual. Está aqui, ó, essa pessoa que eu mais amo, essa pessoa mais problemática. Faz o seguinte, hoje eu não vou fazer isso, tira uma foto de uma peça de ouro, o preto e branco. Nós vamos começar os valentes de Davi, colocando essas fotos aqui no altar. As pessoas que representam o problema na sua vida, que às vezes até tira o seu foco. Você deixa de pensar nele para pensar. Você deixa de pensar em Deus para pensar nele. Eu me esqueço aqui do testemunho da pastora lá da igreja do pastor Rafael. Hoje o pastor Adão foi pastor lá. A Luísa. A Luísa, uma guerreira lá de Safora, mulher de Deus. A Luísa morava aqui em Barbacena, numa casa ali perto da minha ali, no posto do Belvedere. E ela veio para o culto, irmãos. Mas ela veio, eu não sei qual a sua filha, ela já tem um tempo. A filha dela estava endemoniada, irmãos. Eu falo, você fazer isso não. Eu não sei por que aconteceu isso, mas ela teve que amarrar a filha dela. Ela amarrou a filha na cama. Isso é crime hoje. Naquela época, acontecendo, não falava sobre isso. Ela amarrou a filha dela na cama. Porque existem pessoas que tomam essas atitudes. Você sabe que a justiça está aí para ser provocada, mas são raros os casos em relação ao universo de acontecimento. São raros os casos que se tornam públicos, mas ainda hoje tem pessoas sendo amarradas, sendo presas, em jaulas, e muita coisa. Está aí no marido, sabe um pouco, né? Trabalha lá no fora, sabe um pouco. Mas a gente que vai a campo aí vê muita coisa. A irmã Luísa, né, amarrou a filha, mas não há de fé, sempre com ar de fé, veio para a igreja. E ela chegou para o pastor Vitor só para receber uma oração, que minha filha está lá endemoniada. Não está cantando, ninguém está cantando. Ela está amarrada lá.
Ele falou assim: vai assistir o culto depois do culto nós vamos. Ela assistiu o culto. Você já pensou uma mãe assistindo o culto, sabendo que a filha tem que se amarrar? Pensa nisso. Pensa. Imagina esse culto para essa irmã, foi uma guerra, uma batalha. Mas ela colocou Deus em primeiro ou não colocou? Colocou ou não colocou, gente? Deus em primeiro lugar. Foi uma guerra, mas ela colocou Deus em primeiro lugar. Ela veio, terminamos o culto, fomos lá, nós chegamos lá. Eu não sei se as portas estavam soltas. Você foi na vida, não foi, né? As portas estavam soltas. E ela estava calma, tranquila. Nunca mais Deus naquele dia ela deu problema. Irmãos, às vezes Deus permite que a gente chegue assim no limite. Sabe, isso é o limite. Para testar o amor que nós temos por Ele. Ele diz lá na Bíblia: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Na verdade, a torta vai sair para todo mundo. Tira o primeiro pedaço. Talvez se eu tivesse tirado o primeiro pedaço para ele, não sobraria tão pouco para a educação. Talvez se eu tirasse o primeiro pedaço para Deus, né? Ele teria muito mais em outras áreas da vida. Porque Deus quer a sua mensagem. Deus não quer te dar condições de uma vida tranquila, uma vida abençoada. É a vontade de Deus. Você pensa que Deus não quer que você tenha a sua casa própria e ainda não tem? Você pensa que Deus não quer que você mobile a sua casa com aqueles móveis belíssima vinha, que vão durar 20, 30 anos? Claro que Deus quer. Você pensa que Deus não quer que você tenha aí 2 cartões de crédito para você poder usar, né, pagando eles no final do mês, na íntegra, assim que é chamado para aqueles que vêm? Deus quer. Você pensa que Deus não quer que você tenha carro? Claro, Deus quer. Você pensa que Deus não quer que você tenha uma vida bem sucedida? Claro que Deus quer. Principalmente se você é uma pessoa que devolve a Ele a honra e a glória. Amém? Quando eu me converti, existiam pouquíssimas pessoas bem sucedidas no meio do Evangelho. Pouquíssimas. Era raro. Quando eu converti uma pessoa rica, uma pessoa bem sucedida, ela virava alvo de especulação da igreja. Porque o testemunho dessa pessoa geralmente era muito forte. E converteu um dos gerentes do banco lá de Juiz de Fora. Na época, Brasília era um carro chique, um carro que todo mundo gostava de ter, era bonito mesmo. E ele tinha uma Brasília, ele era um carro na vida de andar, mas ele tinha um carro de carro. Ele ia aos cultos, que era um parque, uma bodóia, escuridões, né? E o Miguel, não sei se você lembra, ele dava um testemunho com tanta força, e a gente que estava conversando naquela época, o diabo colocava uma certa vergonha, porque não sei se você já sentiu isso. Tem pessoas que, para falar de determinada autoridade, ele fica com medo. Quem não notou isso? Fica com vergonha, ele treme. Não vou falar isso, tem gente que chega para esse lado tremendo. Tem gente que aqui está na igreja clássica, até o outro quando você vai passar comigo. Treme. Às vezes a pessoa, ela treme. Ela é tímida, ela é imita, e a gente ali com aquela síndrome de pobreza, de miséria, tremia mais ainda. E a gente achava que o crente era só pessoa ignorante, pessoa pobre. A gente tinha esse pensamento naquela época. E de repente esse homem converteu, ele colocava dentro do carro dele, ele falava que Jesus com autoridade, entrava nos bancos, inclusive um rapaz do banco frequentou a cerimônia comigo, ele chegava assim falando apertamente. Um dia ele ficou escalado para atender o telefone lá na igreja, televida, sei lá, distribuída, não lembro mais. A mulher ligou
E ele falou assim: igreja do Evangelho para regular suas obras. Na época ele falava assim: a paz começa quando termina a nossa guerra com Deus. Não existe felicidade plena nem amor verdadeiro sem Deus. Sem mim nada podeis fazer, disse o Senhor. Igreja do Evangelho para regular suas obras. E ele não falava isso não. Ele já falava assim: paz seja convosco, Deus te abençoe. Não fala, na igreja do Evangelho para regular. Aí ele disse, aí a mulher falou assim: foi engano? Não foi, não, deixar. Não foi enganado, vou ficar certo. Você deve ficar autoridade, né? A autoridade vem de Deus, ela deixa você bem resolvido. Tem pessoas que têm vergonha de falar de Jesus, você não tem. Porque ele junta tudo, ele mistura tudo. Eu, se eu fosse olhar para a minha classe social, a oportunidade de estudo que eu tive, eu não estaria pregando aqui nessa autoridade, não. Está entendendo o problema? Estou pregando por causa do Senhor Jesus na minha vida. Que Ele é melhor nós de tudo. Mas é interessante que a gente tinha certo temor, certas restrições, e aí Deus começou a salvar essas pessoas poderosas. E elas estão entrando falando. Hoje isso, graças a Deus, não existe. Só por parte de um cristão ou outro que ainda não entendeu sobre Jesus. Tem pessoa que ainda não entendeu sobre Jesus, ele não tem vergonha. Agora, fique sabendo, o macumbeiro não tem vergonha não. Tem dispor as coisas sujas dos seus filhos, seus fechados, seus caboclos. Não tem vergonha. O pessoal da Rede Globo lá, alguns, não são todos, eles não têm vergonha de procurar seus guias, seus orixás, para seus referendos. Não tem vergonha não. E nós estamos na presença de Deus, nós queremos ser valentes, mas não somos. Domingo que vem nós vamos transformar esse povo aqui num povo valente. Isso, valente, vestido de vermelho, sem vergonha de falar de Jesus. Ele é o melhor. Bem, Ele é o único e suficiente Salvador da nossa vida. Isso faz dele o melhor da nossa vida. Se Ele é o melhor, Ele merece o melhor. Eu quero dizer, não é pecado. Deus, Ele quer te abençoar. Mas Ele quer te abençoar na certeza de que depois que você tiver tudo isso, você imaginou, e muito mais, você vai continuar testemunhando, só que com muito mais poder ainda. Quem recebe esse dinheiro? Amém, Jesus? Se eu tenho dinheiro hoje, eu vou usar esse dinheiro com muito mais poder para a obra de Deus. Quem recebe esse dinheiro? Se hoje as autoridades me ouvem, se as pessoas poderosas dessa terra me ouvem, eu vou usar isso com muito mais poder em nome de Jesus. Amém? Então Deus já começa a analisar agora. Se você tem entregado o corpo do Senhor, que é do Senhor, se você tem adorado a Deus da forma correta, a Ele tem que ser, em primeiro lugar, melhor das primícias, a Ele tem que ser tudo aquilo que nós gostaríamos para nós e para os membros da nossa casa. Primeiro, o Senhor. Aí depois Deus vai acrescentando na sua. Vamos ficar de pé.